Bom dia, povo de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estamos aqui para falar da palavra do Senhor e nos alimentar cada dia mais da palavra do Senhor. E a palavra de Deus hoje está no livro de Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao 17. E a palavra de Deus, ela já começa, o título da palavra é este, o poder do Evangelho. O título da palavra já diz tudo, né? O poder do Evangelho. E a palavra começa assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. A palavra de Deus está nos dizendo, está nos revelando: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Deus, que ela é poderosa, ela é grandiosa. E a palavra de Deus está aqui no Evangelho, nos ensinando todos os dias, dizendo o que foi feito depois da cruz. Depois da cruz, o que foi que Jesus Cristo fez por nós? O que foi que ele nos deu? O que é necessário a gente fazer para que o nosso Deus seja revelado para todos nós? Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Tem muita gente que diz, eu creio no Evangelho. Mas de que forma você crê no Evangelho? Sem ler o Evangelho, sem observar a leitura, sem ouvir o Evangelho. Como é que nós podemos crer no Evangelho? Como é que nós podemos crer na palavra do Senhor? No poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Precisamos meditar nas palavras do Evangelho, aprendendo, ouvindo e praticando, porque ele é o poder de Deus. E diz mais assim: primeiro os judeus e também os não judeus. Por que tem essa referência de primeiro os judeus e depois os não judeus? Porque antes da cruz, tudo era para os judeus. As bênçãos para os judeus. A lei foi para os judeus. As maldições eram para os judeus. As guerras eram para os judeus. Então, tudo era para os judeus. Mas depois da cruz, então se abriu um leque. A parede foi quebrada. O véu foi rasgado. E agora é para todos. O Evangelho é para todos. Por isso que ele dá essa referência. Primeiro para os judeus e também para os não judeus. O que é o não judeu? Todas as nações. Todas as pessoas. Elas receberam o poder, elas receberam a salvação através de quê? Através de Jesus Cristo, que veio, nos comprou e nos salvou e nos libertou. E aonde é que está dizendo tudo isso? No Evangelho. Por isso que Jesus Cristo, ele deixou o Evangelho de Deus, as palavras da verdade estão no Evangelho. E precisamos estar atento no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. De que forma vamos crer no Evangelho? Ouvindo, lendo, aprendendo, meditando e praticando. Então, por isso que diz, o Evangelho é o poder de Deus. E no verso 17 diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Está no Evangelho tudo que nos mostra como é que Deus nos aceita. É o Evangelho que nos ensina tudo o que devemos, como devemos ser, tudo o que devemos ser aqui na terra, enquanto não iremos para o nosso lar. É o Evangelho que está aqui tudo dizendo. Então diz, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É o Evangelho que mostra como é que Deus nos aceita. E por meio da fé, por meio da fé, do começo ao fim. Preste atenção, é por meio da fé, do começo ao fim. E a nossa salvação, ela vem por Jesus Cristo. E tudo que está escrito está aqui no Evangelho. Por isso que se diz, é o poder de Deus. Vou repetir mais uma vez o verso 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então nós somos aceitos por Deus por meio da nossa fé. Crendo em quê? Crendo em Jesus Cristo. Crendo nas palavras da verdade que é o Evangelho. O Evangelho de Deus
É o Evangelho de Jesus Cristo, é a palavra da verdade. É aqui que nos ensina como é que Jesus Cristo me aceita, como é que Jesus Cristo nos aceita. É o Evangelho que nos ensina. Por isso que este Evangelho foi pregado e está sendo pregado a toda a nação. Paulo, o apóstolo Paulo, recebeu este Evangelho para que ele pregasse para toda aquela nação e escrevesse para que todas as outras gerações estivessem com esse Evangelho. E através deste Evangelho, que é o poder de Deus, a gente viesse ouvir as verdades de Deus, compreender tudo o que Jesus Cristo fez por nós, o que Ele nos deu, o que Ele fez, por que Ele fez. E através do Evangelho, nós crendo na palavra de Deus, acreditando no que Ele fez por nós, todos nós seremos salvos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que crêem. Todos. Não existe exceção de pessoas, não existe um grupinho de pessoas, não existe que só os judeus vão ser salvos, não existe isso, é todos. Mas temos de crer. Crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, que é a verdade, é a pura verdade, está aqui em nossa frente. Só precisamos estudar, meditar, colocar as palavras de Deus em nossa mente, em nosso coração, praticando as verdades de Deus que está no Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para todos nós. Então que precisamos a cada dia, a cada momento, ouvir mais o Evangelho, ler mais o Evangelho, prestar mais atenção nas verdades de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. E se estamos meditando, estudando, observando as palavras do Senhor e crendo nelas, com certeza nós seremos salvos, porque o Evangelho é o poder de Deus e nos ensina tudo o que Jesus Cristo fez por nós, tudo o que Deus quer de nós, é o Evangelho que nos ensina. Então que possamos hoje colocar essas palavras em nossos corações e meditar cada dia mais no Evangelho de Deus. E que possamos pedir ao nosso Deus para nos capacitar, nos dar forças, para que todos os dias nós possamos tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar no Evangelho de Deus. E assim a cada dia, o Espírito Santo de Deus que já habita em nossas vidas, vai nos transformando de fé em fé, como diz a palavra do Senhor. Então que precisamos sim estar meditando nas palavras da verdade, nas boas novas, que é o Evangelho de Deus, para a vida de todos nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou o Evangelho, para que possamos sim seguir as palavras do nosso Pai, do nosso Deus. Vamos orar e pedir que essas maravilhosas palavras e que todos os dias da nossa vida nós venhamos meditar e observar e ler e colocar as palavras de Deus em nossos corações. Pai amado, Pai querido, dono dos céus, da terra e do mar, precisamos sim, meu Pai, ouvir cada dia mais as Tuas palavras, observar cada dia mais as Tuas palavras e praticar, Senhor, o Teu Evangelho, que é o poder de Deus em nossas vidas. Que maravilhoso, Pai, foi o que o Senhor deixou aqui para nós, a Tua palavra, o Teu Evangelho. Que possamos a cada dia, a cada momento, andarmos vivendo no Teu Evangelho. Nos capacita, Senhor, para que todos nós possamos fazer isso diante da Tua presença. Te agradeço, meu Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor já preparou para todos nós. Só o Senhor é Deus, grandioso, poderoso e maravilhoso. Esteja conosco, Pai. Dependemos e necessitamos de Ti em nossas vidas. Obrigado e obrigado.